seguidores, tudo bem com vocês? Vocês sabem, por um acaso, quem eram os profetas e qual a função deles? O profeta, algumas vezes a profetisa, eram pessoas enviadas por Deus para mandar uma mensagem para o povo, para um período que estava sendo vivido ali. Eram pessoas que tinham muita comunhão com Deus e conheciam bem a lei. Cada profeta tinha as suas características, diferentes uns dos outros. Mas na hora deles falarem a mensagem, eles estavam em unidade com Cristo, e isso é importante. Podemos ser diferentes uns dos outros, mas em Cristo somos um. Os profetas, eles sabiam muito do futuro da nação, o que ia acontecer caso eles não obedecessem às leis de Deus. Por isso até que muitas vezes eles eram chamados de videntes. Essas coisas que ia acontecer, caso o povo não obedecesse, não era um castigo de Deus, mas sim a consequência da atitude deles. Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe do passado, do presente e também do futuro. Então, quando ele falava para uma nação fazer aquilo ou não fazer uma determinada coisa, significava que ele sabia as consequências daquilo no futuro. Mas o profeta, ele não falava apenas do futuro. Ele também falava de alguma mensagem que Deus enviou para o povo através dele, para um momento específico que aquele povo estava passando. Uma mensagem relevante para o momento que o povo estava vivendo. Eles advertiam e levavam o povo a se arrepender das suas ações e seguirem as leis que Deus deu para eles. Se a gente pegar todas as vezes que a Bíblia fala que alguém profetizou, no Antigo Testamento são 42 homens e mulheres que constam, começando lá em Enoque. Desses 42 homens, 16 têm um livro escrito com o seu nome, que ele foi incluído no cânone bíblico, guiado pelo Espírito Santo. Mas, em um sentido geral, os primeiros profetas vieram lá desde os patriarcas, desde Adão até Moisés. Mas no sentido restrito de ministério profético, começa em Samuel. Em Lucas, capítulo 16, versículo 26, diz que as leis cerimoniais, as leis ritualísticas e os profetas, eles pararam lá em João Batista. E depois disso, o evangelho, as boas novas da salvação, elas são anunciadas por todos e cada um tem que se esforçar para poder entrar no céu. Mas e hoje? Ainda existem profetas? A gente tem uma participação especial hoje que vai explicar um pouco pra gente sobre isso. Paz a todos, paz seguidores. A gente já ouviu falar que o ministério de profeta, ele termina em João Batista. Aí, acabou aí. Mas será que realmente acabou? Vamos dizer assim que o ministério profético, no Novo Testamento, deu uma repaginada. Ele não terminou. Quando Paulo escreve a carta dele aos Efésios, lá no capítulo 4 de Efésios, versículo 11 e 12, vai dizer que, uns versículos antes, vai dizer que Jesus ele deu dons aos homens. No versículo 12, diz que para aperfeiçoamento da igreja, no versículo 11 está dizendo que ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores ou mestres. Então, no Novo Testamento, há sim o ministério de profeta. Não como acontecia lá no Antigo Testamento. No Novo Testamento, o ministério do profeta ele está ligado direto à palavra de Deus. Também como era lá, só que lá era mais via oral. Agora nós temos a palavra de Deus escrita por homens inspirados. Então, a revelação ela vem normalmente através da palavra dele. Então, é isso que modificou. Mas o ministério de profeta, ele ainda existe. O mesmo objetivo que era no Antigo Testamento, que é denunciar o pecado para nos aproximar de Deus. Porque o pecado é a maior desgraça, é a maior doença que existe para a humanidade. Não existe coisa pior. Então vem o profeta utilizando a palavra de Deus, denunciando o pecado, para que nós não tenhamos, como acontecia lá no Antigo Testamento, um muro que nos separe de Deus, como o profeta Isaías falou.
Amém. Amém. Em que sentido, para finalizar, você pode ser considerado alguém que leva a verdade de Deus para alguém? Que a gente possa ser, cada dia, ter mais comunhão com Deus, aprender mais da sua palavra, para assim a gente poder levar a mensagem de Deus para todo mundo e sermos mensageiros dele também, como eram os profetas. Então o vídeo foi esse. Muito obrigada a todos que assistiram até aqui. Obrigada pela sua participação. Volte sempre. Curtam esse vídeo, compartilhem com as pessoas para elas saberem quem eram os profetas e que hoje nós também podemos ser profetas no sentido de mensageiros de Deus através da sua palavra. E se inscrevam no nosso canal, deixem o seu comentário aqui pra gente saber o que vocês estão achando. E é isso. Tchauzinho.